Abra comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Versículo 12. A palavra do anjo a Daniel. Daniel estava passando dias de jejum, dias de clamor, de oração. Amém? Todos abriram? Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Podemos assentar. Daniel havia recebido do Senhor algumas revelações, algumas visões, e ele estava muito interessado em saber o que significava aquilo. Daniel buscava de Deus somente a verdade, somente aquilo que Deus pudesse revelar a ele e dizer a ele. Se Deus havia dado as visões, certamente também daria as revelações de tais visões, e é o que ele queria. E ele começa a orar, e ele começa a chorar e a suplicar diante do Senhor. E ele faz uso da habilidade que nós temos, que é algo tão precioso, da fala. Ele começa a falar com Deus. E ele começa a expressar a necessidade que ele tinha de saber o que significava aquilo. Ele começa a orar para saber o que significava aquilo que ele via e não entendia. Quantas coisas você vê e não entende? Quantas coisas Deus quer te mostrar e te falar por meio de sinais, por meio de situações e circunstâncias, mas você não consegue entender. Daniel, naquele momento, buscava de Deus a interpretação do sobrenatural. Ele buscava saber qual era a razão das coisas e o que significava tudo aquilo. Às vezes nós passamos por situações na nossa vida e simplesmente batemos o martelo com as nossas conclusões, muitas vezes precipitadas, a maioria das vezes erradas. E batemos o martelo e dizemos: isso é isso. E nem sequer investimos um tempo de oração, de clamor, de busca, para sabermos o que é que Deus está querendo me dizer com isso. O que é que o Senhor está falando comigo por meio dessa situação? Se a palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se a palavra do Senhor diz que Deus pensa sobre mim pensamentos de bem, pensamentos de paz, para dar o fim que eu espero. Se a palavra do Senhor diz coisas maravilhosas e grandes sobre a minha vida, e o que eu estou vivendo, eu não estou entendendo, não estou compreendendo. E antes que eu tire conclusões precipitadas, e antes que eu promova atitudes nocivas, prejudiciais, infantis, eu preciso falar com Deus. E Daniel buscava a face do Senhor e buscava a revelação das visões que tinha, daquilo que tinha visto. A importância de nós buscarmos da parte do Senhor aquilo que Ele tem a nos dizer. Não é aquilo que eu penso, ou que você, não é o que sentimos, não são as conclusões que nós tiramos, mas aquilo que sai da boca de Deus é que traz edificação para a nossa vida, é que transforma a nossa vida e que nos ensina a andar de acordo com
aquilo que Deus espera, com uma contribuição direta com a nossa vida, porque eu quero contribuir com a minha vida, e eu acredito que você também queira contribuir com a sua vida. Todos nós queremos estar junto com o Senhor Jesus Cristo, na edificação, no governo, em fazer a nossa vida dar certo. Mas se nós não buscarmos de Deus aquilo que Ele está vendo, a direção que Ele tem para nós, como nós acabamos de cantar aqui, guia-nos, mesmo que seja para as águas profundas, mesmo que eu tenha que engolir alguns goles de água, mesmo que eu tenha que ser socorrido por Ti, guia-me, porque eu quero ir aonde Tu me chamas. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 7. E neste capítulo, eu quero falar sobre 5 verdades que o Senhor tinha a dizer a 5 categorias de pessoas. 5 verdades. Lucas capítulo 7. Jesus aborda essas 5 categorias de pessoas. Uma delas, Jesus foi abordado, mas a questão é, quais são as verdades que eu e você precisamos ouvir? Será que nós temos sido ávidos e dedicados àquilo que Deus tem a nos dizer? Será que a palavra que tem saído da boca de Deus tem exercido em nossas vidas o efeito que deveria exercer? Será que nós temos valorizado ou será que temos caído no mesmo erro de Israel? Quando o Senhor diz, jogaram as minhas palavras para as costas, para de trás de suas costas, não deram valor àquilo que eu dizia. Eu quero falar primeiro de um homem em Lucas 7, que ouve uma frase de Jesus. Jesus olhou para ele e disse assim, não para ele, mas para os outros, mas o que disse a respeito dele. Nem nenhum judeu e nem Israel inteiro eu encontrei tamanha fé. Jesus expressa admiração de ver num homem, um centurião romano, tanta fé. Um soldado que liderava outros soldados, 100 soldados na medida certa. Lucas capítulo 7, versículo 1. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando-lhes que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. A sinagoga de Cafarnaum era uma sinagoga muito famosa, muito importante. E aquele centurião havia trabalhado ele mesmo para edificar, restaurar, fazer alguns reparos, transformá-la numa maior, não sabemos. Eu sei que a ele é destinado a responsabilidade de ter simpatizado com a causa dos judeus, de ter tido compaixão, misericórdia, ou simpatizava com a religião dos judeus, e assim trabalhou para que a sinagoga fosse reconstruída. E os homens disseram assim, este é um homem digno. E a palavra do Senhor diz que este homem digno tinha uma necessidade. Ele tinha um servo a quem ele muito amava, que estava doente. E ele precisava que Jesus fizesse alguma coisa por aquele servo. Porque ele amava o servo dele. E a palavra do Senhor diz assim, que ele pede um favor aos anciãos. E ele diz, diga a ele que venha à minha casa para curar o meu servo. Aí depois ele pensa bem. E eu quero só chamar sua atenção para um contraposto aqui. No versículo 6, e foi Jesus com eles. Jesus estava caminhando junto com os anciãos à casa do centurião. Mas quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe os amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado.
Interessante que todos os anciãos, pessoas renomadas, sérias, graves e pesadas, diziam: é um homem digno. E ele dizia: eu não sou digno. Como é importante você achar de si muito menos, cada vez menos, e as pessoas olharem para você e te virem cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A maioria do nosso problema é que nós nos achamos, nós queremos que sejamos reportados, nós como pessoas, queremos que as nossas qualidades sejam evidenciadas, queremos que as pessoas nos admirem, queremos que as pessoas nos elogiem, queremos que as pessoas gostem de nós, e nos esquecemos que o mais importante não é o que os outros veem em nós, mas é aquilo que Deus vê em nós. Isto é o que importa. O que importa não é o que as pessoas olhem para você e deduzam e observem e digam, mas o que importa é o que o Senhor tem visto. O que importa é o que o Senhor tem olhado para dentro de cada um de nós e tem visto, analisado, e tem desejado falar, e tem desejado expressar, e tem desejado nos fazer conhecedor do que Ele está vendo, que por muitas vezes nós não estamos enxergando. Os anciãos diziam: ele é digno, e o próprio centurião diz: eu não sou digno que ele entre no meu telhado, eu não sou digno disso. E quando Jesus ouve o recado de volta, e ele continua com o recado, ele diz assim no versículo 7: e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Eu só não fui com ele porque eu não sou digno disso. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Esse homem foi identificado como aquele que possuía a maior fé em Israel inteiro. Porque não existe fé sem humildade. E não existe fé sem reconhecimento. Aquele homem reconhecia o Senhor Jesus, a autoridade do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus. Aquele homem sabia o que Jesus podia. E ele sabia quem ele era. Muitas vezes nós queremos ter fé, muitas vezes nós queremos ousar, nós queremos acreditar, nós queremos confiar, mas com um parâmetro errôneo sobre nós mesmos. Assim como Pedro, em Lucas capítulo 22, que Jesus Cristo olha para ele e diz: Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei por ti. Eu não, eu vou contigo até a morte se for preciso. Que fé é essa equivocada sobre a própria identidade? A sua fé precisa contar com uma identidade consciente. Você tem que ser consciente de suas falhas, consciente de suas fraquezas, consciente de suas debilidades, consciente de sua indignidade, se for o caso. Para que a sua fé se respalde na verdade, porque não adianta nós querermos unir fé à mentira, a enganos, a equívocos. A nossa fé deve ser respaldada na verdade que sabemos sobre nós mesmos. Senhor, eu não sou capaz disso, mas eu conto com isso. Senhor, eu não posso isso, mas eu preciso disso. Aquele homem sabia que não era digno de certo de uma audiência com ele, ou que ele entrasse em sua casa, e ele disse assim: diz só uma palavra. Só uma palavra, e o meu servo vai ficar curado. De onde ele conseguiu essa fé? Ele sabia quem ele era, e ele sabia quem Jesus era. Você quer ter uma fé suficiente para a sua vida? Você precisa saber quem você é. E você precisa saber quem é Jesus na sua vida. É disso que nós precisamos saber. É assim que nós precisamos conhecer quem é Jesus Cristo.
Ele ainda é o Salvador, Ele ainda é o Redentor, Ele ainda rege sua vida, Ele ainda te dirige, ou você tem colocado recursos, pessoas, situações e dividindo o legado dele com alguma potência que você tem adquirido? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Porque você vai precisar dessa revelação na hora do problema, na hora de você exercer a fé, no momento da situação adversa, no momento da tempestade. Você vai precisar saber quem Ele é na sua vida, qual é a função dEle, qual é o poder dEle sobre você. E você vai precisar saber quem é, para que Satanás não te arme ciladas, para que Satanás não te corrompa, para que Satanás não te engane. Jesus olha para este homem e diz assim, sobre ele: diz só uma palavra, ele disse, e meu servo sarará. Só uma palavra. Quando nós cremos em Jesus, nós não precisamos que o céu escureça ou fique claro, que os velos de lã fiquem encharcados ou secos. Quando nós cremos em Jesus, só essa palavra basta. Somente essa palavra basta. Somente a palavra dele é suficiente. Nós não precisamos de facilidades, nós não precisamos de sinais, nós não precisamos nos sentir bem, ou nós não precisamos nos sentir nada. Nós cremos naquilo que ele disse e nós confiamos. Para quem de nós, nesta noite, ele poderia dizer assim: ó, levanta aí, grande é a tua fé. Ó, levanta aqui, grande é a tua fé. Eu não tenho encontrado nas igrejas fé como a sua. Para quem de nós ouviríamos Jesus dizer: eu tenho passado por diversas igrejas no mundo inteiro e eu não tenho achado fé como a sua? Para quem de nós ele diria isso? Uma fé simples, uma fé que compreenda quem ele é e quem é a si mesmo, uma fé que se respalde apenas na palavra dele. E ouvindo isto, Jesus ficou maravilhado no versículo 9. Voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Um gentil com muito mais fé do que Israel inteiro. Quero falar agora sobre a segunda pessoa que o Senhor Jesus se reporta. E agora ele tem compaixão dela. Quantas vezes eu e você precisamos da compaixão do Senhor Jesus? Você já precisou da compaixão humana? Já? Já teve a compaixão humana? Feliz de você, meu irmão. Certamente Deus colocou um crente, um convertido, alguém que ame a Deus, alguém humano, que já passou por situações diversas, inúmeras, e não se esqueceu de onde veio, não se esqueceu de onde Deus o tirou. E por isso ele tem compaixão. E a palavra do Senhor diz assim, que quando você precisa da compaixão humana, pode ser que você não tenha compaixão humana, mas eu vou dizer para você, todas as vezes que você precisar da compaixão de teu Senhor, você poderá contar com Ele. Todas as vezes. Nenhuma vez Ele faltou contigo e nenhuma vez Ele vai faltar. Mas quando é que eu preciso da compaixão dEle? Quando eu estou em uma combustão de ira, quando eu estou numa combustão de indignação, quando eu estou numa combustão desesperada, não. Quando é que nós precisamos da nossa compaixão? Quando nós estamos levando para enterrar a nossa única esperança. Aquela mulher estava levando naquele esquife o seu filho único e era viúva. E ela não tinha mais nada na vida. Ela não tinha mais ninguém. E existem momentos na sua vida que eu e você nós passamos assim. Quando nós não temos nada e não temos ninguém. E nesse momento é que nós precisamos da compaixão dEle. Todos nós temos que passar por isso um dia, sabia?
Eu e você, todos nós temos que passar um momento na nossa vida em que nós nos sentimos sozinhos, em que nós nos sentimos abandonados, em que nós nos sentimos em frangalhos. Porque só assim nós vamos levantar a cabeça e tirar aquele olhar vicioso da direita e da esquerda e olharmos e descobrirmos que nós temos o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé, aquele que enquanto nós estávamos distraídos, olhando para a direita e para a esquerda, Ele estava com os olhos fitos em nós. Somente quando nos sentimos sozinhos, somente quando nos sentimos desamparados, é que nós reconhecemos que nunca estivemos sozinhos e que Ele estava aguardando uma oportunidade para dizer: não chora mais, não chora mais. Existe um dia na nossa vida, na minha e na sua, em que todos nós iremos passar. Quem não passou vai passar. E você vai experimentar o nada, o caos, o vazio. Você não vai ter a direita nem a esquerda. Você não vai ter com quem contar e onde buscar. E nesse momento, quando tudo perder o sentido, você vai descobri-lo em meio à multidão, em meio ao nada, em meio à multidão de tudo aquilo que você achava que possuía, e você vai perceber que você só tem a Ele e Ele tem você. Que vocês dois são a parceria que dá certo. Muitas vezes nós ficamos distraídos. Muitas vezes nós nos envolvemos com tantas coisas que a presença de Jesus fica desapercebida. Muitas vezes nós nos envolvemos com muitas situações que nós não conseguimos mais perceber a presença dEle, o quanto Ele é importante para nós. Nós nos distraímos com isso, com aquilo, nos alegramos, nos entristecemos, mas é chegado um dia na minha vida e um dia na sua vida, que nós percebemos que Ele é a pessoa mais importante, que Ele é o dom mais significativo da minha vida e da sua vida. E aí você começa a gostar disso. E você começa a descobrir que Ele é a pedra de esquina da sua alma, que Ele é a coluna principal, e que por Ele e para Ele é a sua vida, e que seu amor é para Ele, sua vida é para Ele, sua alegria é para Ele. E então você descobre que Ele é, e que todos estão, que tudo está, mas só Ele é. Tudo está. Tudo está na sua vida agora. Pode ser que não esteja amanhã. Coisas estiveram na sua vida o ano passado. Pessoas, pode ser que não estão mais. Mas Ele é. Ele não esteve na sua vida. Ele não está na sua vida. Ele é a sua vida. Ele é a sua razão de viver. E aí quando Ele te pega envolvido com todos esses estados, todas essas pessoas que passam, todas essas circunstâncias que vêm e vão, e Ele te pega distraído, e de repente você se decepciona, ou tudo te frustra, e você descobre que Ele não está com você. Ele é dentro de você a razão da sua vida. A mulher seguida de uma multidão, enterrando o filho fora da cidade, o costume dos judeus, não podia enterrar na cidade, e Jesus vinha na cidade de Naim, encontrou-se duas multidões, um cortejando a morte, outro cortejando a vida. E a Bíblia diz no versículo 13, e vendo-a o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Não são poucas as vezes que eu preciso da compaixão dEle. Não são poucas as vezes que você precisa da compaixão dEle. O nosso erro é que nós buscamos em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto lugar, para que depois no quinto, no sexto, busquemos Jesus. Que bom seria se ao primeiro sinal de necessidade nós fôssemos buscar a compaixão dEle.
E ali nós chorássemos diante do altar dele, dizendo: Senhor, se o Senhor não fizer, não há como. Senhor, se o Senhor não agir, não tem jeito. Que nós não esperássemos a situação piorar, que não esperássemos a situação ficar caótica. Não caótica porque ele é limitado, ou porque ele tanto faz mudar uma situação pequena ou grande. Mas a questão não é ele, sou eu e é você. Porque quando a situação está no início, nós temos condições de orar, de nos fortalecer, de crer, de confiar. Mas se você retarda a sua busca, se você retarda a sua compaixão por ele, pode ser que não sobre nada em você para ser restaurado. Quantas vezes nós nos demoramos, nós retardamos a nossa busca, a nossa oração em dizer: Senhor, tem compaixão da minha vida, Senhor, tem compaixão da minha vida. Nós esperamos as coisas piorarem, nós esperamos ficar difícil. E aí quando ele chega, nós dizemos igual o pai do menino endemoniado: se tu podes fazer alguma coisa. A nossa fé não é como, a nossa confiança não é como deveria, a nossa segurança não é como. Porque não pegamos, não possuímos o hábito de clamar pela compaixão dele desde o início. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu te entrego esse problema. Ele está no início, mas ele já é seu, meu Deus. Ele já é seu. Eu não preciso estar moribundo. Eu não preciso estar fraco. Eu não preciso estar, Senhor, em deficiência. Eu oro agora, Senhor, no início desse problema, e eu te clamo por compaixão. A Bíblia diz assim, que o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Sua situação movimenta o coração do Senhor Jesus. Por você. Por mim. É o amor. É o amor. A minha situação e a sua situação faz com que o Senhor Jesus mande parar os nossos esquifes. Quem sabe hoje você está levando um esquife. Quem sabe hoje você está com a sua esperança morta, indo enterrá-la, e o Senhor para o seu esquife. Quantas vezes as nossas conclusões são tão precipitadas, não é mesmo? Aquela mulher planejara certamente aquele dia que enterrar o seu filho e voltar para sua casa e se entregar à sua dor e à sua depressão. Mas Jesus parou o esquife, e o Senhor olhou para ela e diz assim: não chores. Não chora. O amor e a compaixão do Senhor por mim e por você. Como é importante nós estarmos na posição de recebermos a compaixão dEle. E a palavra do Senhor diz assim: ele toca o esquife, e os que levavam pararam, e ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. Diga glória a Deus. Você vê no capítulo 7 de Lucas, Jesus falando com o centurião e dizendo: este homem tem uma fé maior do que Israel eu pude encontrar. Nunca vi fé tão grande como a deste homem. Você vê o Senhor Jesus encontrando aquela mulher viúva e agora desfilhada, dizendo: eu tenho compaixão de ti, não chora mais. Eu quero perguntar para você, qual é a sua situação nesta noite? Quero falar agora do Senhor Jesus dizendo sobre João Batista. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 7, versículo 24. João Batista manda perguntar se Jesus era o Cristo ou tinha que se esperar por outro. E Jesus diz que os coxos andam e os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres é anunciado o Evangelho. Aí Jesus diz algo sobre João Batista. E tendo-se retirado, versículo 24, os mensageiros de João começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes finas, delicadas? Eis que
Os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos ou nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que um profeta. Jesus fala do centurião, que a fé dele era grande. Jesus olha para a mulher e disse, não chora mais. E Jesus disse sobre João Batista, o que vocês saíram para ver no deserto? Um caniço, uma cana, movimentada pelo vento? Sabe o que significa um caniço movimentado pelo vento? Depende do vento. Como você está? Norte, sul, leste, oeste? Não sei, depende do vento. Agora, por exemplo, eu estou no norte, mas se o vento tocar para o sul, eu vou para o sul. Será que nós somos assim, um caniço que é movido pelo vento? Como você está hoje? Hoje o seu dia está conforme a sua circunstância? Se o seu dia foi bom, o seu tempo é bom, você está bem. Mas se amanhã o seu dia ficar ruim, você pode pensar em desistir, em desanimar. Você pode pensar em retroceder. João não era um caniço. João não era um homem fraco, frágil e débil. Não. Não. João era um profeta, disse Jesus, mais do que um profeta. O que vocês viram? Viram um homem trajado com vestes finas? Alguém possuído de sua vaidade? Alguém possuído de suas posses e tudo aquilo? Não! Vocês viram um homem simples, alguém que deu a vida pelo Evangelho. Quem era João? Disse Jesus. Eu quero perguntar para você, quando Jesus olha para mim e para você, Ele nos vê como um caniço? Cada hora numa posição, cada hora de um jeito. Um dia crê, no outro dia confia, mas no outro dia nem crê nem confia. Num dia está bem, num dia concorda, está animado, positivista, e vai, cheio de combustível, cheio de gás. No outro prostrado, desanimado. Um dia pacífico, crente, cantando, confiando. No outro dia amaldiçoando, praguejando. Será que nós somos esses caniços plantados em meio ao deserto, que uma hora está de um lado, outra hora está do outro? O que Jesus disse sobre João? Não, mais do que isso. Vocês viram mais do que um profeta. Quando Jesus olha para mim e para você, Ele diz assim, você está vendo um ser humano? Não, mais do que um ser humano. Você está vendo um crente? Não, um crente não, mais do que um crente, um filho de Deus. Não, um filho de Deus não, mais do que um filho de Deus. Um servo, não mais do que um servo. Um amigo de Deus, um amigo do céu. Vocês estão vendo um amigo? Não, vocês estão vendo mais. O que Jesus disse sobre João Batista? Ele é mais do que um profeta. Mais do que um profeta. Quando o Senhor Jesus Cristo olha para mim e para você, será que Ele diz assim: eu vejo em você menos do que eu plantei, vejo em você menos do que eu investi, eu vejo em você menos dos talentos que eu te dei que estão enterrados, eu vejo em você menos das coisas que eu tenho te dado. Eu te amei tanto e você não tem capacidade de amar o seu próximo. Eu te perdoei de todos os seus pecados e você não é capaz de perdoar o erro ínfimo do seu próximo. Eu vejo em você menos. Mas de João ele disse: eu vejo mais do que um profeta. Que bom seria se Ele pudesse identificar-nos nesta noite e dizer: levanta, eu te vejo mais
mais, você tem feito mais do que as suas forças conseguem, mais do que a sua habilidade. Você tem feito mais, você tem lutado contra as adversidades, você tem lutado contra os vendavais, os temporais, você tem se fortalecido para ficar de pé, você tem segurado com todas as forças para ser mais, você tem lutado, você não tem se entregado, você tem feito mais. Quem sabe quando você ouve isso, você pensa em alguém abastado, abençoado, você pensa em alguém forte, você pensa em alguém estabelecido. Não. Geralmente Jesus diz isso àqueles que estão em condições difíceis. E eles não têm recursos em si mesmos. E eles buscam forças, e eles buscam condições em Deus, e diz: Senhor, eu só vou, porque tu, Senhor, eu só estou aqui por causa do Senhor, Senhor, eu só posso por tua causa, é na tua misericórdia que eu espero. A esses o Senhor diz: você tem feito mais do que era esperado de ti. Satanás estava confiante e certeiro de que essa te derrubaria, de que essa, como muitas outras vezes, faria você ser trôpego, demente, murmurar, reclamar, mas você buscou refúgio, como diz o salmista no Salmo 91, eu quero me esconder em ti, eu quero me esconder em tua presença, me cubra com a tua sombra. E você conseguiu ultrapassar seus limites, você conseguiu fazer um pouquinho, algo que aos olhos dos outros seria insignificante, mas o Senhor diz: filho, você conseguiu, você agora fez mais do que ontem. E assim, Jesus olha para João Batista e diz: ele é mais do que um profeta. E assim Deus quer olhar para cada um de nós e chegarmos a essa conclusão. Filho, você é mais do que ontem. Você é muito mais do que o ano passado, porque o ano passado você não perdoou, você não amou, você não teve compaixão, você não se humilhou, e você tem se esforçado para mudar essa característica na sua personalidade. Você tem lutado para mudar o seu interior, você tem lutado para mudar todas as características que me desagradam em você, e você tem lutado para mais, para mais. Hebreus escreve: de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Diga amém. Eu quero falar agora sobre a quem Jesus identifica como meninos. Doutores, fariseus, mestres. Jesus diz: vocês parecem crianças. Você sabia que quem sabe muito não sabe o que quer? Toda pessoa que sabe muito da vida, que é decidida entre aspas, né? Ah, sou uma pessoa decidida. Você não é uma pessoa decidida, você é intempestuosa. Você é alguém que age por instinto. Determinação é uma coisa, e esse tal de decidido que algumas pessoas dizem: deu no que dá, eu vou. Ou você é de carne, não é de ferro. Vai, se destruir por aí. O Senhor Jesus atribui aos fariseus e aos doutores infantilismo. Pessoas que eram convictas de suas verdades, de seus parâmetros, totalmente certas. Eu acho assim, eu penso assim, e eu. Sabe como é que Jesus vê essas pessoas? Crianças. Não sabe nada e acha que sabe alguma coisa. Sabe quem é que sabe aos olhos dos céus? Quem não sabe nada. E quem prostra dizendo assim: Senhor, me ensina o caminho, me ensina a perdoar, me ensina a amar, me ensina, Senhor, a te servir, a te seguir. Eu quero aprender, Senhor.
Me ensina, Pai, eu não quero viver daquilo que foi, eu não quero viver de experiências antigas, eu não quero viver daquilo que eu sabia, eu quero aprender tudo novo. Me ensina, Senhor, hoje. Me ensina a amar o meu irmão como o Senhor tem me amado. Mas o Senhor Jesus já de antemão explicou que odre velho não suporta vinho novo, que crente velho não suporta o evangelho. Por quê? Porque ele vai criando tantos cascorões, tantos hábitos, que ele ouve a palavra tipo assim, um analítico. Deixa eu observar. Deixa eu ver a liturgia dessa igreja. Deixa eu ver o sermão. Irmão, eu não dou sermão em ninguém, não. Deixa eu ver os músicos. Deixa eu ver crente velho. O que o Senhor Jesus quer quando nós chegamos para cultuá-lo? Senhor, eu estou aqui, muda o que tiver que mudar, faz o que tem que fazer. Eu estou aqui para aprender a viver, Senhor. Eu estou aqui para ser livre dos laços que Satanás essa semana está preparando para mim. E quem cai nos laços dele são os ignorantes que não têm aprendido com o Senhor. Me ensina, Senhor. Eu estou com o meu coração aberto. Eu não vim aqui com preconceito. Eu não vim aqui preparado. Eu não vim aqui armado. Eu estou desarmado, eu estou com o coração aberto diante do Senhor. É isso que Ele quer de nós. E sabe o que Ele olha? Para aqueles que eram doutores, fariseus, aqueles que eram legalistas. Eu tenho um versículo que eu gosto muito. Ele diz assim: não sejais demasiadamente sábio, você vai perder tua alma. E não sejais demasiadamente justo. Tudo tem que ser do meu jeito. Uai, peraí, não é que você acha que não está certo, é que não está certo, você que pode estar errado. O que a Bíblia diz? O que a palavra do Senhor diz? Vamos analisar, vamos ponderar, vamos ser flexível, vamos compreender, vamos nos envolver com coisas realmente que são importantes. Quais coisas que são importantes? Aquelas que dizem respeito à minha vida, aquela que diz respeito à minha carreira. Eu preciso ter uma carreira de vitória. O Senhor prometeu sucesso a Josué e prometeu a mim também. Mas o Senhor diz: Josué, palavra na boca, no coração, na mente, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, mas na direita tem um irmão que está assim, um assunto muito importante que eu tenho que comentar. Não, nem a direita nem a esquerda. Você olha para mim. O Senhor diz assim em 7, versículo 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Ninguém quis ser batizado por João Batista. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? Bom, falei do centurião, disse ele. Falei o que eu tinha pela mulher, falei de João Batista. Agora eu quero falar com vocês, aproveitar aqui, o que eu tenho para falar dos doutores e dos fariseus, daqueles que são os donos da verdade. Compararei os homens dessa geração. E a quem são semelhantes? Versículo 32. São semelhantes aos meninos, que assentados nas praças clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes? Cantávamos lamentações e não chorastes? Jesus faz uma comparação de um adágio antigo, falando sobre pessoas que não sabem o que querem. Nós tocamos flauta aqui, vamos alegrar as criancinhas na praça, os meninos. Aí a turminha do lado de lá, acho que eles querem chorar. Então vamos cantar lamentação? Mas também não choraram. O que é que eles estão querendo? Jesus olhou e disse assim: eles não sabem o que eles querem. Veio João Batista, vamos dizer assim, aos olhos deles, santo, eles não, dizendo que ele tinha demônio. Eu vim comendo com pecadores e publicanos, e eles também não me quiseram. Quer dizer, nem João Batista nem a mim não sabem o que querem. Meninos, eu quero falar uma palavra muito interessante, muito boa, o significado dela é ótimo. Pusilânime, parece um palavrão, né? Pusilanimidade. Sabe o que é pusilânime? Duvidosos, tímidos, covardes, indecisos. Quantos pusilânimes tem dentro das igrejas? Não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Quer Deus, mas ao mesmo tempo não quer.
também não quer o mundo, mas ao mesmo tempo também não quer. O que quer? Não sabe o que quer. Você sabe o que você quer? Não, eu quero Deus. Então vamos lá, meu irmão. Vamos orar, vamos buscar, vamos vir ao culto, vamos fazer campanha, vamos jejuar, vamos ficar firme, com os pés firmes no Senhor. Não, eu não quero Deus. Então tá bom, então não quer. Jesus compara os doutores e os fariseus como crianças infantis, como infantos, que vocês parecem como meninos, que uns olham para os outros e dizem assim: vamos cantar alegria? Não. Vamos cantar luto? Não. Mas então o que é que nós vamos fazer? Diga: eu tenho que saber o que eu quero. É claro que você quer ser mais que vencedor, claro que você quer agradar a Deus, mas para isso tudo você tem que pagar um preço, fazer a coisa certa, fazer direito, buscar, prosseguir, caminhar, ir adiante. Você olha para o centurião, Jesus diz: nunca vi fé como essa. A mulher, a viúva de Naim: eu tenho compaixão de ti. João Batista: você é mais do que um profeta. Os doutores e fariseus: vocês são como crianças, como meninos. Dentro desses quatro, onde você se coloca? Jesus olhando para você e dizendo assim: nessa igreja aqui você tem mais fé que todo mundo. Ou ele pode dizer para você assim: você sabe que eu tenho compaixão de ti, a situação que você está passando, eu já estou te socorrendo. Ou então olhando para você e dizendo assim: você tem conseguido, você tem sido mais do que. Ou então, você ainda é uma criança. Você está, mas não está, quer, mas não quer. Decida-se. O que você quer? Decida-se o que você almeja. Decida-se o que você busca. E aí você pode contar comigo. Se o que você quer e busca é da minha vontade. Último. Agora o fariseu. Capítulo 7, versículo de número 40. Jesus olha para Simão, que havia convidado para a sua casa. E Simão vê aquela mulher pecadora chorando, ungindo os pés de Jesus, que você já conhece o texto. E ele olha assim e diz assim: se esse aí fosse profeta, ele saberia que é uma pecadora. E Jesus Cristo olha para ele e diz assim no versículo 40: uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele diz: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, quais deles o amará mais? Agora Jesus está falando sobre amor. Antes de continuarmos, eu queria te fazer uma pergunta. Se você fosse medir o seu amor por Jesus hoje, o quanto ele mediria? Ah, pastora, infinitamente mais. Não precisa tudo isso. Só precisa ser do tamanho da sua vida. Só. E aí você vai poder dizer para ele: eu te amo mais do que a minha vida. Eu te amo mais do que viver. Se for para eu escolher entre viver e ficar sem ti, o que eu vou escolher? Eu não fico sem ti. Se alguém chegasse para você e te fizesse uma pergunta: escolha, continuar vivendo sem Jesus ou partir para Ele, o que você escolheria? Se fosse de verdade, porque hipoteticamente nós dizemos tantas coisas. Será que dá para amar Jesus menos? Será que todos nós amamos Jesus igual aqui? Você acha que todos nós amamos Jesus igual? Você acha? Não. Dentro da casa de Simão havia amores diferentes. E Jesus diz, uma parábola: um perdoa 500, outro perdoa 50. Simão, quem amará mais? Jesus vincula o perdão com o amor. Quais são as pessoas que amam o Senhor? Aquelas que sabem o quanto foram perdoados. E não precisa ter aqueles testemunhos não, cabeludos, macabros, dizendo matei, estuprei, nada disso. É só você saber, por ter nascido, você já ia para o inferno. Mas Jesus olhou para você
E Ele te chamou para uma vida com Ele. Você já imaginou se Ele tivesse passado de largo por você, o que seria da sua vida? Mas Ele olhou para você e te atraiu e te chamou. Aí Simão responde assim no 43, eu penso, eu não sei, Senhor, que aquele que mais perdoou. Jesus diz, julgou bem, Simão. Você olha para essa mulher aqui, eu entrei em tua casa, versículo 44, meus pés continuam sujos. Se não fosse ela lavar com as lágrimas, eles continuariam sujos, sendo que o costume era a bacia com água para lavar os pés. Mas esta, ela regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Você não me deu um beijo. Salmo 2, beijai o filho para que não pereçais no caminho. Você não me deu um beijo. Mas essa, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo para me refrescar desse calor terrível, para perfumar o meu corpo, mas essa ungiu os meus pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco ama é perdoado pouco. Mas aquele a quem pouco é perdoado, diga a diferença de amores. Jesus disse para Simão, você me ama pouco, ela me ama muito, e você pouco. O meu amor por Jesus, ele não é declarado por palavras. O seu amor por Jesus não é declarado por palavras. O nosso amor por Jesus é declarado por atitudes. Quando você olha para a sua vida, você vê o quanto você o ama. O seu amor é palpável, é visível. Você consegue olhar, contemplar, você consegue enxergá-lo por meio da sua renúncia, abnegação, por meio da sua entrega, por meio da sua resistência. Você o ama e ponto. Você o quer e ponto. Jesus ainda continua sendo aquele para você, aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, aquele que deu a vida dele por você, aquele que te resgatou das trevas e te trouxe para a luz, aquele que incendeia seu coração de tal maneira que você todos os dias, todos os momentos não para de pensar nele. Em Lucas capítulo 7 nós temos 5 revelações do Senhor Jesus sobre pessoas. Daniel orando. Em Daniel capítulo 10, versículo 12, o anjo diz, eu vim por causa das tuas palavras, porque você buscou a revelação daquilo que era oculto. Jesus olha para o centurião e diz, você é um homem de muita fé. Jesus olha para aquela mulher viúva e diz, não chores, porque eu enxugo as suas lágrimas. Jesus fala de João Batista, dizendo, este homem é mais que... Jesus fala dos doutores e fariseus, vocês são meninos, não sabem o que querem. E Jesus olha para Simão e diz assim, você me ama muito pouco. Qual é a minha, qual é a sua situação nesta noite? O que eu ou você ouviríamos dele? Será que nós ouviríamos, olha, você é alguém que tem tido a maior fé deste aprisco. Você é aquele que tem resistido mal. Você é aquele que não tem abandonado a minha palavra. Você é aquele que na pequena força tem guardado a minha palavra. Você é aquele que tem me agradado. Ou será que quem de nós ouviríamos? Não chore mais. Quem de nós estamos precisando ouvir isso? Não chora mais. Eu vou parar o seu esquife e vou trazer à vida a sua esperança. Quem de nós poderíamos ouvir nesta noite? Filho, filha, você é mais que um filho. Você é mais que um servo. Você é meu amigo. Você é amigo do reino dos céus. Porque o amigo sabe o que faz o outro amigo. Quem de nós ouviríamos? Você me ama pouco. Você tem me amado muito pouco.
Eu tenho ficado em segundo, em terceiro, em quarto plano na sua vida. Todas as coisas são primárias, todas as coisas são importantes para você, mas eu não tenho tido espaço no seu coração e na sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você pense comigo. O que você está ouvindo do Senhor ao seu coração? Será que Ele está admirado pela sua fé? Ou está cheio de compaixão pela sua situação? Ou está dizendo para você nesta noite: você tem sido meu amigo, você tem sido mais que? Ou será que Ele diz para você: você ainda é tão infantil, meu filho? Você não sabe o que você quer. Se quer me seguir e fazer a minha vontade ou fazer a sua? Ou será que ouviríamos do Senhor? Você tem me amado pouco. Você tem me buscado pouco. Você tem cuidado muito pouco da minha presença na sua vida. Eu quero que você, neste momento, seja sincero consigo mesmo. E que você ouça aquilo que o Espírito Santo está te dizendo. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. Quem sabe você que está vencendo cada barreira, está se esforçando ao máximo, o Senhor está dizendo para você: isso aí, meu filho, é assim que se vence. Cada dia, cada batalha, cada barreira, cada dificuldade. Porque você é mais do que aquilo que você foi ontem. Mas quem sabe você é convencido pelo Espírito Santo e tem ouvido dele: você tem me amado menos do que ama seu carro. Você tem me amado menos do que ama sua família. Você tem me amado menos do que ama o seu trabalho. Você tem me amado menos do que ama a sua vida. Você tem me amado menos do que ama a sua vontade, o seu querer. Você tem me amado menos. Ou será que você tem ouvido: grande é a tua fé, minha filha, grande é a tua fé, meu filho. Continue, persevere. Esse é o caminho, essa é a jornada. Oh Espírito Santo de Deus. Aqueles que ouvem a tua voz dizendo: eu tenho compaixão de ti. Não chora mais. Nesta noite eu paro o seu esquife. Eu paro o seu translado para a morte. Eu quero te dar vida, diz o Senhor. Você que tem passado uma situação muito difícil na sua vida. Você que tem passado uma situação que você chegou aqui achando que é o fim. O que te trouxe aqui foram as suas últimas forças. O que te trouxe aqui foi as suas últimas esperanças. Saiba que o Senhor está renovando as suas esperanças e renovando as suas forças. Você que veio aqui para ouvir que o Senhor teu Deus te diz: eu tenho compaixão de ti, não chores mais, porque a sua esperança está ressuscitando agora. Você que veio aqui para ouvir sobre sua fé, sobre sua conduta, sobre seu esforço, o Senhor está dizendo: grande tem sido a sua fé. Continue, persevere, lute, continue fazendo o melhor, continue agindo da melhor maneira, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Você aqui que veio para ouvir, que bom, meu filho. Você tem feito mais do que conseguiria há um tempo atrás. Você tem feito melhor do que conseguiria há dias atrás. Mas você também que veio para ouvir, você tem sido tão infantil, tão criança, tão menino, tão menina. Não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não sabe em quem confiar, não sabe em quem se assegurar. Você que veio nesta noite para ouvir o Senhor dizendo e falando: creia em mim, confia em mim. Não permita
ser alguém duvidoso, ser alguém inconstante, ser alguém que não sabe aquilo que quer. Não permita que a sua vida seja levada de um lado para o outro, como uma nuvem sem água. Abra o seu coração. O Senhor Jesus está aqui para alimentar você e fazer de você um cristão adulto, uma pessoa madura. Alguém que não seja precipitado, alguém que não seja confiante em si, mas nele. Alguém que não seja doutor e nem senhor e nem absoluto nas verdades, mas aquele que se humilha diante dele dizendo: Senhor, ensina-me, me dê mais de ti, Senhor. Eu quero ser um odre novo para receber o evangelho, a palavra, para receber aquilo que é novo, e eu possa, Senhor, ter elasticidade para suportar a fermentação da tua palavra, o poder do teu Espírito na minha vida. Quem sabe você que está aqui precisa ouvir dele: você tem me amado menos. Menos do que os seus dias, menos do que o teu trabalho. O que você tem dado para mim é muito pouco. Você tem se dedicado ao máximo à sua família, ao seu trabalho, à sua vida, e eu tenho ficado como alguns momentos como esses com você. Saindo daqui, eu não tenho mais lugar na sua vida, eu não tenho mais espaço. Você é alguém agitado, alguém preocupado, alguém ansioso, alguém ocupado demais para me ouvir, ocupado demais para me buscar. Ouça o que o Espírito Santo tem a te dizer. Em nome de Jesus. Oh Senhor, com qual palavra eu fico nesta noite? Com aquela que tu estás falando ao meu coração. Aleluia. Glória a Deus.